E aí, galera, o professor Jorge me convidou para apresentar um pouco para vocês sobre a minha pesquisa de mestrado, porque ele está dando uma disciplina de RH e o meu tema de pesquisa é HR Analytics, que em português é análise de dados para RH. Analytics, análise de dados, está vinculado à inteligência artificial. Eu não vou fazer a distinção aqui, mas inteligência artificial é analytics automatizado. Bem, sou o Ítalo, meu orientador é Edson Espina. Vou começar a apresentação para vocês. Análise de dados é a prática de trazer dados quantitativos para suportar tomadas de decisão. Ou seja, é você não usar só a intuição para poder tomar a decisão, e sim você ponderar por meio de dados quantitativos usando ferramentas computacionais. No mundo dos negócios da organização, Analytics pode trazer uma série de benefícios, independente da organização, porque ele ajuda a tomar decisões usando resquícios, usando evidências. Então, não necessariamente é uma máquina que toma decisão automaticamente, mas é um cálculo ponderado que contribui, que gera sugestões para a gente tomar decisões. Já HR Analytics nada mais é do que Analytics aplicado na área de RH. As organizações, sejam do governo, públicas ou privadas, elas querem de alguma forma conseguir vantagem competitiva, no sentido de buscar maior eficiência. Analytics está sendo mais usado na literatura que eu estudei para as empresas privadas. O setor público ainda não muito. Eu sei que as duas têm interesses diferentes. O interesse da privada é lucro e o da pública é lucro e eficiência. O da pública não é só lucro e eficiência, é mais bem-estar social. Na verdade, seria o principal. Mas não é por isso que o setor público não deve usar as ferramentas mais atuais para poder melhorar a sua forma de funcionamento. Eu também não estou falando aqui que o setor público deve usar IT Analytics, estou falando que é uma tendência e que normalmente algumas inovações que acontecem primeiro na privada, depois passam a ser adotadas pela pública. Enfim, e quando é misturado que nem a China, a pública e a privada já começam a usar junto. Inclusive, IT Analytics na China já é bem comum no Estado para controle social, mas isso é uma coisa para outra discussão. Então é uma abordagem que se baseia em evidência para tomar melhores decisões sobre pessoas e uma organização, e a organização pode ser não governamental, pública, privada, uma organização. As pesquisas estão em crescimento dos últimos 15 anos e tem outras pesquisas mais recentes que continuam em crescimento. E as pesquisas na web também demonstram que é uma tendência. E dentre os conceitos dessa tendência, HR Analytics e People Analytics são os que estão disparando. People Analytics, no caso, envolve um pouco mais de coisas, porque não se baseia só em RH, mas tem mais ou menos a mesma ideia. E que nem eu falei, na China isso aí já é meio misturado. Enfim, vão surgir mais notícias sobre isso. Eu sei disso porque eu estou estudando isso há um tempo, mas a mídia vai começar a captar aí como funciona o People Analytics na China e vai ficar mais comum para a gente no dia a dia. Quando a gente começa a falar de dados e de pessoas, isso é meio sensitivo, porque pessoas são subjetivas e dados costumam ter interpretações objetivas. Uma abordagem que se baseia para tomar melhores decisões sobre pessoas, essas melhores decisões, elas podem ter controvérsias, porque quem é que decide o que é melhor para cada um? E dois estudos mostraram que o uso de analytics em processos para tomar decisões sobre pessoas, eles podem trazer alguns riscos. E essa foi uma das motivações para estudar, para trabalhar na minha pesquisa de mestrado. Bem, na minha pesquisa eu trabalho com dados reais
E eu queria saber quem já participou de um processo seletivo pode levantar a mão, mesmo eu não estando vendo. Na verdade, eu acho que todo mundo aí já participou, né? Tipo, pra entrar na USP tem que participar, então, enfim, vocês sabem bem como é, como funciona. O processo ele é importante porque é por meio dele que a organização seleciona quem vai entrar nela, ou seja, quem vão ser os candidatos que vão entrar nas vagas disponíveis. E ela tenta fazer isso de uma maneira bem feita porque é por meio dessa seleção que ela vai escolher a qualidade de entrada do pessoal e que vai refletir no desempenho futuro das organizações. Bem, como eu comentei sobre o nível de adoção de analytics, da problemática da decisão sobre pessoas, eu decidi usar como estudo de caso um processo de seleção de pessoas de uma organização, no caso uma organização da sociedade civil, que decidiu entregar os dados. Isso foi muito bom porque trabalhar com dados reais traz mais informações mais próximas da realidade do que de dados simulados, claro, mas isso nem sempre é possível. Então, não sei se você ouviu falar, o Instituto CEO do Futuro é uma ONG de São Paulo. Muito bom, quem quiser, pesquisa Instituto CEO do Futuro no site e tenta participar do próximo processo seletivo para entrar no que vem, vale a pena. Eles têm 2 turmas por ano. Já prepararam mais de 1.000 jovens para o mercado de trabalho por meio de soft skills. E eles disponibilizaram 4 processos seletivos para eu trabalhar na minha pesquisa. Essa é uma ONG que atua com assistência social, ela ajuda tanto os estudantes com soft skills quanto a comunidade, porque os estudantes eles desenvolvem projetos sociais, então é uma ONG bem legal. E os dados se baseiam nos critérios adotados para selecionar as pessoas. Por quê? Porque é uma ONG bem legal, tudo gratuito, os voluntários e todo o processo é gratuito, então tem muita gente querendo, mas não tem tanta vaga assim. Para ajudar essa ONG, eu resolvi estudar a relação de critérios e vagas usando ferramentas de analytics, no caso aplicados a RH, que é o processo seletivo. São 2 etapas, entrevista e individual e dinâmica em grupo, as etapas que geraram os dados. Primeiro tem recrutamento, no caso vocês forem no site, vocês se inscreverem, vocês vão ver, a divulgação e inscrição. Aí tem os testes e nisso tem a seleção, onde tem as etapas de entrevista e dinâmica. E depois desses dados coletados, depois de avaliados, dos candidatos avaliados, é tomada a decisão. A decisão se aprova, reprova, ou uma discussão para saber se reprova ou se aprova. E é nessa decisão que a gente tem muita sensibilidade dos dados. Na verdade, se a gente for olhar no processo todo, tem sensibilidade nos dados. Mas a decisão humana e a decisão automática, elas têm umas questões a serem melhor investigadas. Bem, esses são os processos de avaliação. Por que questões melhores serem investigadas? Porque Analytics é bom para automatizar várias coisas, para poder fazer análises exploratórias, para trazer mais informação para você tomar uma decisão. Só que ao mesmo tempo, quando você está tratando de pessoas, você tem que ter cuidado com determinados tipos de decisão. Por isso que é interessante analisar o grau de adoção do processo seletivo, ou de qualquer tomada de decisão automática, no caso. Bem, os critérios de avaliação, eles englobam a entrevista de pontuação de 0 a 5 nesses critérios e dinâmica também de 0 a 5 nesses outros critérios. Peguei os dados do processo 1 primeiro. Eu usei uma técnica de agrupamento, não sei se já ouviram falar. Os dados mais próximos eles são agrupados e os candidatos com pontuações mais próximas, em geral, em todas as pontuações de 0 a 5 são agrupadas. E os grupos com pontuações mais diferentes são separados. Então, é um método não supervisionado, a gente não tem informação de aprovação e reprovação. Então, ele só olha para os dados de avaliação de cada candidato e ele agrupa nos que são mais próximos. Olhando para dentro de cada grupo, usando a caixa, o box plot, a gente percebe o diagrama de caixa, a gente percebe que o grupo, o cluster 1, C1, C2, C3 são cluster. O cluster 1 ele tem a pontuação alta, o 2 depois o 3.
Mas já olhando para a entrevista, a gente vê o cluster 1 alto de novo, mas a gente vê que o 3 agora está em segundo lugar e o 2 está em terceiro. Então a gente vê que tem uma diferença entre o 2 e o 3. O 2 é a entrevista e o 3 é a dinâmica. O gráfico de dispersão do grupo 1, ele mostra que boa parte dos candidatos estão aprovados. Ah, e tem alguns reprovados, mas se vocês forem ver no eixo X horizontal, a nota da entrevista, quase todos que estão com notas altas estão aprovados. No grupo 2 a gente vê que praticamente os que estão com notas altas na entrevista são aprovados e os outros são reprovados. E no grupo 3 quase todos são reprovados. Mas isso é estranho, né? Porque o grupo 3 está em segundo na dinâmica e o grupo e terceiro na entrevista, e o grupo 2 está em segundo na dinâmica e terceiro na entrevista. Devia ser mais ou menos parecido. Mas então resolvi aplicar a mesma coisa para os outros três processos e eu descobri que é o mesmo padrão. Ou seja, a dinâmica tem maior peso que a entrevista. Agora eu usei um aprendizado supervisionado, ou seja, classificação, classifiquei já sabendo o resultado de aprovação e reprovação. E eu vi que realmente a entrevista ela é usada para tomar a primeira decisão, para depois ir para a dinâmica e para os outros critérios. Isso traz como para discussão, como resultado para discussão, que os sistemas de avaliação humano de tomada de decisão são enviesados. Mas, por exemplo, se você criar um sistema de classificação baseado nesses dados antigos, você vai criar um sistema também enviesado. Então, não só a opinião humana ela é enviesada, a da máquina também é. Então, as limitações humanas elas parecem não ser só humanas, porque nós criamos as máquinas, os algoritmos. Só que ao mesmo tempo é interessante entender esse tipo de coisa porque diminui viés. Quando você aplica análise exploratória em um determinado experimento, em determinadas situações, contextos reais, você entende quais viés estavam presentes ali. Aqui a gente descobriu o viés de etapas, mas existem vieses de nomes, de idade, de sexo, de cor, de opções, enfim, existem diversos vieses. E o Analytics pode ser usado para trabalhar, para diminuir esses vieses. Então, essa é uma das discussões que eu trouxe como resultado da minha pesquisa. E a autonomia, o grau de autonomia, ele também varia, porque se você só fizer totalmente automático e você aprovar todo mundo e não olhar para quem você está aprovando ou reprovar todo mundo que está no classificador e você não olhar, você vai acabar reprovando ou aprovando pessoas que não necessariamente deveriam ser aprovadas ou reprovadas. Então é uma coisa sensitiva. Ou seja, Analytics é interessante para facilitar o trabalho, para trazer mais informações sobre determinado acontecimento, mas principalmente quando se trata de pessoas que têm muitas informações sensíveis e tem que tomar cuidado com isso. Bem, o meu contato está aí. Qualquer dúvida pode perguntar, LinkedIn ou e-mail. E boa sorte aí na disciplina. Espero que todos sejam ótimos gestores públicos e que conseguimos fazer o Brasil melhorar aí o governo, o Estado, ele vai funcionar. Eu tenho muita fé nisso. A gente vai fazer direitinho. Eu espero que o Estado use ferramentas analíticas, use tecnologia, porque vai ajudar, com certeza, melhor eficiência. Não só empresas privadas têm que usar, o Estado também. E com vocês como gestores públicos, eu espero que no futuro vocês aprendam a lidar com isso e que ajudem e que utilizem algumas ferramentas para o bem comum, para o bem social. Obrigado, pessoal.